Graças e paz, meus irmãos, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui para gravar um vídeo, uma videoaula para vocês, compartilhar mais uma lição da revista As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Eu quero compartilhar hoje sobre a Igreja do Deus Trino. Qual a importância da Igreja para nós e para o Deus Trino? Então, eu queria compartilhar essa lição abordando três aspectos, na verdade 4, com uma introdução de a relação do Deus Trino com a sua igreja, depois a igreja como sendo a família do Pai, a igreja é o corpo do Filho e a igreja é o templo do Espírito. Eu tive que fazer essa adaptação com um papel para tentar ser mais didático, para que os irmãos acompanhem o raciocínio durante a lição. Uma coisa muito interessante que o Mark Dever faz é esclarecer que a igreja não é um lugar. A igreja é um povo, não é um templo de concreto, não é um lugar, mas é um povo. Essa definição é muito boa porque ela nos ajuda a tirar alguns preconceitos que nós temos, que a igreja estando fechada, ela está parada, né? Isso não é verdade. Então aqui nós vemos essas pessoas trabalhando, fazendo suas atividades, tocando suas vidas, lendo, dirigindo, produzindo, também pregando. Então, é uma demonstração de que a igreja não está parada. A igreja é um corpo, é um organismo vivo. O presbítero Marcos trabalhou já bastante essa questão. E outra coisa interessante também que ele trabalha é a relação de Deus Trino com a sua igreja. É muito interessante que essa ilustração mostra aqui como esse triângulo como uma representação bem simples, né, da Trindade, como sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas cada um tem sua atribuição, cada um tem sua função diferente. E a igreja, ela aparece na figura do Filho. A igreja é o corpo do Filho, a igreja é o templo do Espírito e a igreja é a família do Pai. Então, ele trabalha essas 3 questões nessa lição. E nós queremos falar sobre isso hoje. A igreja como sendo a família do Pai, como sendo o corpo do Filho e como sendo o templo do Espírito. Quais as implicações disso para nós, a sua igreja? Outra coisa muito interessante é que a igreja, o Evangelho, ele gera a igreja. E a igreja é a coluna e o baluarte do Evangelho, é a guardiã do Evangelho, é aquela que promove o Evangelho e protege o Evangelho. E para isso, eu gostaria de ler com os irmãos Atos 2, 42 a 47 e também 1 Timóteo 3,15. Atos 2, 42 a 47 é o Evangelho gerando a igreja. E ali fala que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, tinham comunhão no partir do pão, e estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e dividiam com aqueles que eram menos favorecidos,
E no versículo 47, ele fala assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso é o Evangelho gerando a igreja. Acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Em contrapartida, a igreja gerada pelo Evangelho se torna então aquela que promove o Evangelho, ela que espalha o Evangelho aqui na terra, com a presença de Deus, né, através do seu Espírito, e também ela protege o Evangelho. Olha o que diz aqui, versículos 14 e 15 de 1 Timóteo capítulo 3. Escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte. A coluna é um instrumento no sentido vertical que sustenta, de sustentação. Sustenta toda uma edificação, um edifício, um prédio. E o baluarte é uma estrutura militar, um forte, uma fortaleza. Então a igreja ela protege e promove o Evangelho.